Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre como o sentido amplo de Kung Fu ajuda nos problemas da vida. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começar, quero falar com você que lançamos uma área reservada para colaboradores aqui no YouTube, onde publicaremos vídeos especiais. Mas não mudaremos nada em nossos conteúdos atuais e vamos continuar a responder perguntas de nossos inscritos. Essa nova área é para você que quer colaborar conosco para produzirmos conteúdos exclusivos com mais profundidade. Para conhecer todos os detalhes, clique no link na descrição desse vídeo. A pergunta de hoje é de Caio Lopes. Grão-mestre Léo Imamura, tenho uma dúvida. Tem momentos em nossas vidas em que, por falta de experiência, não sabemos como resolver um problema aberto, com várias possibilidades de solução e de final imprevisível. Como se preparar para um problema desse? Como se manter vivo mesmo que se sentindo incapaz de concluir o objetivo desejado em um cenário imprevisível? Então, Caio, tudo bem? Você observa que nós temos aqui um cenário complexo. Aliás, um cenário que dificulta a sua resolução. Eu coloco entre aspas, porque é muito interessante a gente observar algumas expressões como solução definitiva, a solução que resolve. E nós temos que lembrar o seguinte: a solução de hoje é o problema de amanhã. Então, quando nós temos a solução num determinado ciclo, no ciclo seguinte, aquela mesma solução pode ser um problema. Eu vou dar um exemplo. Durante a guerra do Afeganistão, a CIA treinou equipes e pessoas como, por exemplo, Osama Bin Laden. Inclusive, a família Bin Laden era uma família amiga da família do presidente dos Estados Unidos, George Bush. Então, é interessante observar que no ciclo seguinte, esse mesmo elemento que parecia uma solução, ele se torna um problema a ponto de ser considerado o mentor intelectual e mandante do ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro. Então, nós temos que lembrar bem que muitas vezes aquilo que parece uma solução num determinado ciclo, no ciclo seguinte, acaba virando um problema. Eu vou dar um outro exemplo que talvez esteja mais perto da nossa realidade. Nós educamos um filho a obedecer incondicionalmente, a ser obediente, a não questionar as nossas orientações, porque achamos que aquelas orientações são boas para ele naquele momento. Na fase adulta, ele então não desenvolve a capacidade de crítica, não desenvolve a capacidade de poder encontrar outras alternativas a não ser obedecer e não pensar a respeito. Então nós temos que lembrar que muitas vezes quando temos alguém com uma determinada idade, quer seja filho, aluno ou até um subordinado na empresa, pense nele não só no momento inicial, porque esse trainee, ele vai virar depois um analista júnior, um analista sênior, vai virar um coordenador, um gerente, um diretor e um presidente da empresa. E ele precisa evoluir ao longo de todos esses momentos. É claro que é importante obedecer, mas é claro também permitir com que ele se prepare para os ciclos seguintes. Então, quando nós falamos sobre situações de resolução, temos que estar muito atentos a essas questões. Saber que a resolução, ela nunca é definitiva e sempre estarmos preparados para os passos seguintes. Você aqui fez uma menção muito interessante, Caio, quando você fala da falta de experiência
para resolver um problema aberto. Todo problema aberto, ele é aberto justamente porque ninguém tem experiência para resolvê-lo. E o grande desafio é exatamente esse. Como que eu consigo lidar com situações inéditas? Situações que não foram estudadas. Situações que eu vou ter que utilizar, então, aqui, aquilo que nós chamamos de sentido amplo de Kung Fu. Ou seja, uma capacidade de fazer uso do conhecimento que vem de todos os lugares. E você, como um participante da resolução desse processo, resolução essa que, como você já sabe, é temporária, sempre é, você vai conectar pessoas de diferentes saberes para que você possa, com isso, criar um conjunto de elementos que possa contribuir para aquele momento presente. Só que aquele presente ele tem futuro, principalmente porque você quer um presente com futuro. Então pense nisso quando você estiver resolvendo uma situação complexa, porque o objetivo desejado, como você falou, e você usou a palavra concluir, é isso mesmo, você é incapaz disso. Não só você é incapaz, eu sou incapaz disso. Todas as pessoas que estão em nossa volta é incapaz disso. E por isso mesmo que a renovação, a capacidade de adaptação, a capacidade de ajuste, ela é fundamental nesse tipo de cenário, um cenário imprevisível como você mencionou. Daí, aquele grande conselho de Bruce Lee, be water, my friend. Ou seja, os chineses usaram a água como uma metáfora do mais absoluto elemento adaptativo. Ou seja, a sua capacidade de adaptação, ela é máxima, ela se ajusta a qualquer coisa. Como eu já disse anteriormente, a água e o dragão são dois elementos, portanto, fundamentais para que nós possamos compreender que para lidar com situações complexas, a capacidade de adaptação é fundamental. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários. O nosso canal Kung Fu Life chegou a mais de 50 mil inscritos e conto com você para que cheguemos aos 100 mil. Quero agradecer Caio Lopes por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.